Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos juntos novamente para mais uma palestra na Nova Era Online. Hoje com uma convidada muito especial, nossa querida irmã Deise Gouveia. Deise fez seus estudos doutrinários na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde é palestrante, facilitadora no curso de Filosofia Espírita, faz palestra no CEN desde 2016, vejam só que coisa boa, sempre aos domingos e em outras casas espíritas quando convidada. Seja muito bem-vinda, Deise, e é sempre um prazer recebê-la. E agora, convido a todos a nossa prece inicial, sendo que podem fechar os olhos, se sentirem melhor. Assim vamos nesse momento sentir a presença de Jesus, nos envolvendo com o seu manto de luz, envolvendo o nosso lar. Vamos pedir para os mentores do Nova Era, os mentores do trabalho dessa noite, nossos mentores pessoais, possam também nos envolver para que tenhamos uma noite de paz, tranquilidade, que a palestra da noite de hoje possa entrar em nossos corações e mentes, ajudar a cada um de nós a desenvolver o amor em nossos corações, como espíritas eternos que somos, aproveitar essa vida para nos tornarmos espíritos melhores, mais bondosos, mais pacientes, trabalhar o nosso orgulho. Assim, nessa atmosfera de muita luz, tranquilidade, vamos envolver com muito amor a nossa querida irmã Deise Gouveia e todos juntos, de mão dadas espiritualmente, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Assim com a palavra, Deise Gouveia, e que tenha uma palestra maravilhosa. Que a paz de Jesus envolva nossos corações hoje e sempre, né? É sempre uma alegria nós voltarmos a falar com os amigos queridos, né? Esse centro que me acolheu, né, nas palestras de domingo, direcionadas à família. E família é tudo, né? É tudo quanto nós temos, vivemos, e o motivo pelo qual a doutrina dos espíritos nos incentiva a melhorar e progredir. Hoje nós falamos sobre amigo aqui viestes, né, uma passagem de Jesus, bem importante no dia de hoje, né, porque nós estamos a poucos dias do Natal, onde nós lembramos muito do Mestre, né, de tudo quanto são as lições, a importância do aprendizado, da vivência, da prática. Exatamente por isso, né, talvez me coube a tarefa de falar de Judas Iscariote, né? Essa passagem de Mateus fala sobre isso, né? Fala que Jesus se retirou ao Monte das Oliveiras, né, para orar. E ele foi orar, pedir ao Pai que lhe desse força, ânimo e coragem para seguir a sua caminhada. Né? Enquanto Jesus lá estava, alguns dos discípulos que o acompanhavam dormiam. E eles dormiam, né, desprovidos do perigo, talvez, porque o Mestre foi orar. E quem precisa se armar para fazer uma prece, ou precisa de uma proteção, uma segurança, para poder falar com Deus, né, nosso Pai Criador? Jesus orava ao Pai, pedia as bênçãos do céu, e a força para vencer, né, o cálice, né, amargo que ele tomou, né, por nós, para libertar o nosso espírito. Jesus, quando desce, se depara, né, com a multidão, alguns sacerdotes, alguns soldados armados, um grupo de espadas e paus, preparado para o arrebatar. Jesus indaga: mas eu falei para o povo tantas vezes, eu palestrei em campos abertos, em mares, e nunca houve a necessidade de armas, nunca houve este engodo, né? E Jesus é então identificado, um dos seus discípulos mais queridos, mais leais, segundo os estudos nos trouxeram,
apresenta-se ao mestre e diz: Rabi. O mestre diz: amigo, aqui viestes. E ele recebe então um beijo na face. Judas o toca, identifica aos soldados e aqueles que estão armados que ele é aquele que eles queriam, o contraventor, não é? Aquele que desobedecia a lei de Deus, blasfemava contra o pai porque se dizia filho, e porque ele era filho, um filho bem amado, ele cumpria a vontade divina. Neste momento, alguns soldados perdem a cabeça, se desarmam, cortam-lhe a orelha de um deles. Né? E Jesus, ao ver aquele momento tão conturbado, serenamente dirige a um dos seus discípulos: Pedro, desembainha a tua espada, porque aquele que pela espada optar, por ela então morrerá. É interessante, não é? Passagem de Jesus nesses momentos, não é? Este momento antecede a Páscoa judaica. Alguns historiadores dizem que 3 dias antes, outros 6 dias, Jesus senta-se com seus discípulos e diz que um grande momento ia acontecer, que haveria de ter a tranquilidade desses irmãos e que tudo aquilo que eles aprenderam seria posto à prova. Jesus reparte o pão e o vinho, faz uma referência ao Evangelho, não é? Que ele deixaria para nós. E o vinho, o Espírito da vida eterna, que todos nós desfrutaremos quando vencermos as nossas imperfeições. Quando os historiadores dizem isso, não é? E Jesus, há poucos dias, é preso, é um assombro. Os amigos, exatamente amigo, que eles chamam traidor, o abandonam. Irmãos de jornadas que com ele caminharam por volta de 3 anos. Irmãos, segundo nós sabemos, foram escolhidos para estar com Jesus naqueles momentos, para libertar não só o povo de uma época, mas todos nós das nossas imperfeições morais. Nós ainda estamos preocupados, não é, com a nossa maneira de ser egoisticamente. Quantos de nós podemos dizer ser leal? Há um historiador muito moderno que diz que, dentre todos os discípulos, o mais leal foi Judas. Ele foi fiel àquilo que ele acreditava, porque Jesus apresentava-se como um salvador da pátria, um libertador das almas, um homem da paz. E quem buscava Judas? Buscava este homem que ia libertar, não é, da escravidão dos povos, principalmente sob a subjugação romana. E nós sabemos nos dias de hoje que grande dificuldade, né, os nossos irmãos tinham em pagar impostos, que grande dificuldade era a corrupção no templo, né, em todos os aspectos morais e materiais, da forma de ver a Deus. Jesus trouxe para nós um pai amoroso, misericordioso, um pai que não esquece o seu filho, mesmo aquele que o beija na face e não caminha mais junto. Judas foi deixado, não é, para a humanidade como ser imperfeito, capaz das coisas mais atrozes para vencer a vida material. Ele vendeu o mestre. Por quanto? Uns dizem 25 moedas de prata, outros dizem 30. Vendeu a Jesus, o Rabi. E ao receber a recompensa, ele não aceita. Ele sente remorso, né? Porque o preço que ele paga das aflições, da amargura, por ter seguido uma lealdade própria,
mas que não era oportuna, o sobrecarrega. Judas, acovardado, como a maioria de nós, perante os desafios da vida, como nós temos medo das nossas dificuldades, medo de uma nova etapa, de um novo emprego, de novos estudos, medo de um novo campo de amigos, de novas adversidades. Judas se acovarda. E acovardado, ele faz o impensável. Ele abrevia sua vida. Ele, não é, que os historiadores dizem hoje que tinha uma capacidade de entender o desdobramento do espírito, da matéria e como ele ia conduzir isso numa vida própria de felicidade, não é? Porque todas as vezes que nós seguimos a vontade de Deus, que é viver a nossa vida, fazer o melhor, fazer com que tudo que nós estamos tendo acesso possa melhorar, nós expressamos a vontade divina, que é o amor. Ao abreviar esta vida, nós interrompemos desse manancial o potencial que nós temos para vencer um desafio, porque nós estamos, não é, cegos. Nós não vemos, não ouvimos. E nós falamos tantos em sentidos, não é? Nós temos o da audiência, do olfato, do tato, do paladar. E o sexto sentido, como diz a doutrina, a nossa mediunidade, não é? A nossa capacidade intuitiva, esses são apagados, porque nós, egoisticamente, nós só temos uma visão. Por isso a importância dos espíritos ao nos dizer a vencermos os limites de nós mesmos, nos propormos a renovar, mudar aquele homem velho, aquele homem cheio de preceitos, preconceitos, para uma vida futura, para a vida em que o espírito vai interagir mais profundamente com essa matéria, para essa oportunidade valer a pena. Quando Judas abrevia sua vida, de que vale 30 moedas? De que vale se ela é prata, se ela é ouro? Mesmo que fosse moedas de barro, mesmo que fosse de plástico, de nada valeria. Porque o peso que Judas carrega, e nós colaboramos com isso, foi imenso. Porque de uma imperfeição, de uma falha da personalidade, de uma crença, porque não é errado crer. O equívoco existe porque nós não entendemos, não compreendemos com os olhos da alma. Foi muito grande. Os relatos espirituais dizem que Judas se encontra na pátria do espírito, sofre aflições, rememora os fatos, ele não tem paz. Ele procura, segundo um poema, não é, que nós temos aí, da Maria Dolores, trazido pelo Franciscano de Xavier, ele procura a sua mãe terrena, material, e a sua mãe, veja, não é, o repudia. Diz, vendo espiritualmente o filho, que ele era um filho infernal. Como ele pôde fazer aquelas atrocidades, que ele sumisse da onde ela podia ver? Olha, nós estamos falando aí de uma mãe e de uma mediunidade fantástica. E Judas, ao procurar consolo naquela que deveria amá-lo, se sente repudiado. As aflições, as amarguras que esse espírito passa relatam a fragilidade humana, a fragilidade de todos nós que somos espíritos e morredouros,
quando somos condenados eternamente por julgamentos que há ausência do conhecimento. Porque se julga precipitadamente. Porque nós buscamos atavismos, não é? O nosso passado, tudo aquilo que nós somos arraigados, um princípio da história, de maneiras e hábitos que nos conduziram até aqui, reagimos exatamente como nós reagiríamos em séculos passados. O espírito não se deu a oportunidade de aprender. Jamais abriu a alma e o coração para acolher. O orgulho é o que manda. E o orgulho teve Judas. Porque se ele foi repelido pela mãe, quem o podia ajudar? Somos nós. Quando nós procuramos auxílio daquele que nos quer bem, que nós, pelo menos, cremos, e nos deparamos com não, com a ingratidão, com a infelicidade, uma ausência de consolo. Nós estamos na doutrina falando de caridade. A caridade exige de nós a prontidão da alma. Porque se não sou eu dessa vez, certamente serei amanhã. E se não for o amanhã, o meu pretérito, todo o meu pretérito, indica que hoje eu necessitei de uma mão estendida, de um ouvir do coração. E Jesus falava isso em várias passagens dos evangelhos, que quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, mas não só os ouvidos materiais. São os ouvidos da alma, conjugados em quem nós somos, o ser espiritual que vem reajustar-se perante a lei maior, que é a lei de amor. E ele se depara com a mão estendida, nosso querido Judas. Ele diz à mão, né? Olha, eu vim lhe acolher, eu vim te auxiliar. E ele, com muito sarcasmo, descrente, auxiliar uma criatura que eu nem sei quem é, quando a minha mãe me virou as costas. E a voz insiste, eu lhe conheço, eu lhe quero bem, eu lhe amo. E ele não reconhecia o amor. Como a gente vai reconhecer o amor, não é? Nós estamos vivendo num mundo que a indiferença impera, que o ter é melhor que o ser. Nós nos deparamos com as criaturas que seguem, por vezes, Jesus, o Evangelho de Jesus, e, contrariamente a esse seguimento, aos ensinamentos, desconjuram, não acreditam, não creem. Se perguntar para qualquer pessoa hoje em dia que exerce a sua fé, se tem fé, há um momento de silêncio. Ora, a alma deveria responder, eu tenho fé e exerço. Não há dúvida no meu coração, porque a minha confiança com o Pai é uma só. É nele que eu creio, é por ele que eu exerço. É por ele que eu sobrevivo e permaneço. Judas não reconheceu o amor. Porque quando ele precisou, ele estava ausente. Como ele ia reconhecer um ser de luz? Enviado especialmente para lhe tirar das zonas inferiores, para auxiliá-lo numa nova vida de oportunidade, porque Deus, nosso Pai, não olha se eu sou de uma etnia, não olha se eu tenho uma face mais rústica, mais artística. Deus, ele olha o filho. E quando ele olha o filho, ele olha o sentimento. Olha a capacidade de expressão desse filho na vida cotidiana.
Judas não podia se reconhecer como filho de Deus, porque para ele, Jesus era o sagrado, era o sonho, o intocável. Jesus era o manancial de esperança e de alegria. Ia contar para ele a oportunidade divina de ser melhor. Mas ele se abateu, foi frágil. Será que nós, no lugar dele, não faríamos o mesmo? Nós reconhecemos uma traição hoje, muito popularmente, dita pelo beijo de Judas. Olha, alguém que não te gosta, que não gosta de você, que lhe odeia, se for assim a expressão, te acaricia a pele, te elogia, te mostra uma face que você jamais o verá se a pessoa estiver só. Será que nós não faríamos o mesmo? Porque Jesus era o irmão de todas as horas. Jesus era o consolador prometido. Era tudo que viria de um futuro e muito mais. E Judas interrompeu a vida material. Por um segundo, pelo momento do Monte das Oliveiras, onde ele deveria orar, invigilante, Judas acreditou que Jesus era apenas um ser material. Apenas um ser material. E por causa disso, hoje nós festejamos no sábado, que dizem de aleluia, um homem traidor. Nós queremos acabar com aquele que mostrou as nossas imperfeições cruamente, a nossa capacidade de desejar, de incutir ainda o egoísmo, o orgulho e a vaidade por nós mesmos. Se nós temos que buscar alguém, nós deveríamos buscar Jesus no nosso coração. E lá dentro, ver o que Maria Dolores traz para a noite de hoje, onde aquela mulher com a luz azul, serena, de palavra acolhedora, que veio para ser mãe, não de um filho, mas de todos nós. Estende a mão para aquele que teve um equívoco de um momento e não da eternidade. Judas reconhece e diz: mas que criatura é essa que vem em meu socorro? E ela olha bondosamente, amorosamente. E ele pergunta: quem és? E a luz responde: eu sou Maria, mãe de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nós poderemos dizer aos nossos algozes, aos nossos adversos, muitos deles dentro da nossa própria família, que nós vamos acolhê-los nos recônditos do nosso coração. Quantas vezes nós não procederemos igualmente a Judas? Quantas vezes nós exaltaremos uma imperfeição quando nós temos tantas? Quantas vezes falar de um homem que tinha um princípio de lealdade, mesmo que não fosse aquilo que nós concordávamos. Falar de um homem que vem de um grupo de zelotes, que tinha um punhal como símbolo para derrubar os seus adversários. Falar para um homem que procurava o ser da paz, e que quando ele encontrou, achava que ele brilharia, que ele poderia rechear os seus bolsos
com o brilho das moedas de prata. Veja, quantas vezes nós somos iludidos pela vida material. Emmanuel diz que o nosso corpo, esse escafandro, é uma ilusão do espírito. Nós achamos que podemos, mas não podemos. Esse corpo tem um limite de vida. Esse corpo é útil para nós como instrumento de progresso. À medida que nós o esquecemos, nós dificultamos a evolução, não só nossa, como de toda a humanidade. Historiadores dos dias de hoje dizem que essa visão que nós temos de Judas não diz respeito apenas a um homem traidor, mas um homem que era fiel a seus hábitos. Um homem que tinha conhecimento, porque dentre todos, assim parece, ele era o único judeu. Todos os outros da região da Galileia. Ele era o único, o mais instruído. E era o que tinha mais condições de sintonia com Jesus. Jesus sabia quem eram seus irmãos. Assim como nós sabemos quem são os nossos familiares. Se nós perguntarmos agora, quem é o seu familiar mais preguiçoso? Na hora nós vamos lembrar de quem que é este familiar que pouco quer saber de trabalho. Se nós perguntarmos quem é o abnegado, quem é aquele que reza, todos nós sabemos. Nós não nos iludimos com aqueles que nós convivemos, porque faz parte da nossa caminhada vencer as imperfeições, aprender uns com os outros, pelo elo da aceitação, da resignação, para melhorarmos, para não punir, não é? Imagine uma mãe que tem 10 filhos e um filho não faz o que ela quer, ela vai punir os 9 eternamente? Não tem nem cabimento, porque nós temos fase. É infância, pré-adolescência, adolescência, no adulto, maturidade, melhor idade. A experiência vai trazendo a cada espírito aquilo que ele precisa aprender. O remorso do qual Maria consegue libertar Judas é o que acompanha muitos de nós. Sem a coragem de pedir desculpa, sem a coragem de renovar os seus caminhos, mas, sobretudo, com muita coragem de ser quem é, orgulhoso. Não, eu não vou, porque tal pessoa tem que vir. Vaidoso, quem quiser que venha. Egoísta, eu mais uma vez? Por que sou eu? Infelizmente, nós herdamos as imperfeições. Essas imperfeições que nós repudiamos no outro quando nos achamos por demais perfeito. Judas não era perfeito. Pedro não era perfeito. Nenhum deles como nenhum de nós. Cada um expressa-se como pode, segundo o seu entendimento, segundo a compreensão. Se eu sei menos, eu tenho que trabalhar para saber mais. Porque o próprio Evangelho de Jesus diz: há muito será cobrado para quem muito for dado. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Que obras nós fazemos dentro do cristianismo? Que é condenar, que é lembrar de um discípulo que contribuiu, porque o homem era tesoureiro. Às vezes nós nos surpreendemos, né? O homem era o tesoureiro do grupo.
Uma das passagens diz que uma das mulheres perfumava os seus pés, né, dos discípulos de Jesus, e ele perguntava, mas por que não vendeu? Porque ele queria tributos e queria converter, assim o pensamento, né? Nós temos o pensamento de que nós somos. A nossa melhor capacidade é entender esse desenvolver do pensamento. Nós estamos numa sociedade intolerante. E a intolerância só existe porque nós temos uma incapacidade de compreender a forma do outro pensar e dele se exercer. Porque se todos nós fôssemos iguais, não estaríamos aqui. A igualdade nos nivela na perfeição moral. Mas cada indivíduo é único. Não existe outra de mim, graças a Deus. Administrar a nós mesmos já é o bastante. Nós somos os nossos maiores inimigos. A nossa maior imperfeição é lutar contra nós mesmos. À medida que eu quero ser bom e ainda não sou. À medida que eu gostaria de perdoar. Porque é isso que o nosso irmão queria. Ele queria o perdão. Ele queria o perdão por um mau direcionamento, uma má estrutura da sua forma de pensar. O homem da paz, o nosso mestre, ele vem até nós no dia de hoje. E o que existe no dia de hoje? Crimes acontecem, os desafios da vida cotidiana, as mortes ainda acontecem, prematuras ou não prematuras, as perdas existem, as falências morais, as guerras, as disputas de que um é melhor do que o outro, tudo ainda existe, talvez numa proporção maior, porque a humanidade ainda é maior. Nós queremos, de alguma maneira, vencer isso com a materialidade de que o espírito não se prepara para a vida eterna. É um princípio do pensar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos duas vidas a administrar. A nossa material e a nossa volta para a vida espiritual. E esta vida que todos nós devemos nos preocupar quando nós temos a mensagem do resgate de Judas Iscariote. Nós temos uma carta no nosso querido livro Boa Nova, falando dessa passagem de Mateus, e, infelizmente para nós, é um assunto dentro da doutrina pouco explorado, talvez pelas imperfeições tão ostentadas do nosso querido discípulo, porque é o clarão das nossas imperfeições, né? E nós queremos fugir. Nós queremos fugir. A fuga ainda é o nosso melhor caminho. E lá nós vamos poder estudar, refletir, porque nós temos, dentre tantas passagens, nós temos Lucas falando, nós temos Marcos, nós temos vários momentos da prisão de Jesus, como no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que Emmanuel, Humberto de Campos, muitos dos nossos irmãos benfeitores mais elevados que nós deram essa preferência de dizer que Jesus estava no monte orando e que ele foi preso por um beijo traidor de um discípulo que se dizia leal. A lealdade queria tanto dizer que não. A lealdade é uma virtude que ninguém fala mais. Nós não temos lealdade para conosco, de ser quem somos. Não temos lealdade para, às vezes, para que as pessoas nos falam, nos dizem, para as nossas relações de amizade, de família, de trabalho. Nós temos uma ausência.
E essa ausência se cobre ainda pela maledicência, pelos maus pensamentos, pelo desejo do mal, né? A doutrina dos espíritos diz que tudo se forma na nossa forma de pensar. E essa forma de pensar é o que nós expressamos o nosso sentimento. Nós edificamos famílias, edificamos e educamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os netos. Irmãos, já não é tempo mais de nós privilegiarmos o mal, os maus desejos, as más imperfeições. Vamos exaltar o que é bom, o que é benéfico, o que é útil, o que é aprendizado e edificante, porque cada um de nós tem algo bom para mostrar. Cada um de nós tem algo que possa valer a pena. Quando eu chego essa noite nesse querido centro, onde eu tenho amigos incríveis, gosto sempre de ressaltar. Amigos acolhedores, que se encontraram para o exercício do bem. Quando hoje eu me encontro com amigos queridos do meu coração que podem me apoiar, que podem torcer por mim, que fazem preces, que lembram de uma palavra, de um agradecimento, eu só posso dizer que vale a pena. Quando eu olho a história do Evangelho, do Novo Testamento, que fala sobre a vida de Jesus, essa que nós comemoraremos no aniversário. Quando eu olho para a história de Jesus, eu vejo quantas coisas eu não sei, qual olhar eu deveria ter e não tenho. Eu queria tanto aprender e não sei nem como eu faria diferente. Eu só posso agradecer a oportunidade de conhecer esse discípulo de perto. Não só as histórias, os dados biográficos, porque seria humanamente impossível nós relatarmos em poucos minutos, mas desse ser que se mostrou imperfeito e que traz pela humanidade essa imperfeição reforçada por nós há milênios, pelo menos há 2000 anos. Se nós nos lembrarmos que ele tinha uma virtude e por essa virtude ele foi escolhido, que ele tinha um compromisso da vida pretérita para esse reencontro com Jesus, para nós podermos falar sobre ele hoje. Quando eu vejo esse irmão, as aflições da vida espiritual, eu penso, poderia ser eu, poderia ser nós. Eu lamento que muitos não tenham tido esse olhar. E rogo a Jesus, o nosso mestre, que definitivamente foi o primeiro a perdoá-lo, que ele nos ampare, que o Pai de misericórdia nos abençoe o desconhecimento, porque há 2000 anos atrás nós jogávamos pedra, nós condenávamos, usávamos espadas e paus. E hoje, se elas não são figuradamente esses objetos, são as palavras, são os sentimentos mal conduzidos pela mágoa, pela revolta, é a nossa ausência de fé, é a nossa falta de ânimo, a nossa falta de coragem. Que a coragem vença os desafios, que nós possamos dizer, mestre, eu sou amigo, eu vim para te auxiliar, eu quero servir. Que ele nos abençoe profundamente. Abençoe com profunda paz, com tranquilidade a todos esses amigos que estão hoje conosco, a esse bendito centro de amor, a todos meus amigos queridos,
incríveis e para sempre no meu coração. E que essas vibrações amorosas sejam dirigidas pela nossa irmã Sandra para o melhor e para o bem. Muita paz, meus irmãos. Até breve e feliz, mas muito feliz, Natal com Cristo. E um ano de saúde, paz e compreensão para todos nós. Vou fazer a vibração, então. É melhor. Depois Pode a gente ser? vê esse programa técnico. Pedimos desculpa. Tá. Vamos vibrar, então. Conta com a sua força e de todo mundo. Vamos levar nosso pensamento até Jesus, até Deus, nosso Pai. Pedindo a sustentação dos nossos bons amigos espirituais. Vamos vibrando pelo planeta Terra, para que haja paz, harmonia, saúde, tranquilidade, envolvendo a todos os governantes e governados, para que tenham sabedoria na forma de agir. Vibremos a todos os locais onde hajam leitos de dores morais, físicos, espirituais, que Jesus seja o lenitivo pela palavra, pelo consolo, possa curar a alma, possa curar o corpo. Vibremos para os lares para que haja entendimento, fraternidade e solidariedade. Vibremos, Mestre, por todos os nossos adversos, do plano do espírito e do plano da matéria. Possamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos coragem, ânimo e força para vencer os nossos desafios. Sobretudo, Mestre, à noite de hoje, vibremos pelo nosso senho, para que haja paz, reconstrução das almas, boa disposição da vontade e esforço no trabalho de todos os nossos irmãos e amigos. Que possa envolver sobre a luz de amor, de tranquilidade, a todos os seus familiares, a todos os amigos, os alunos, a direção que essa casa envolve. Sobretudo a espiritualidade amiga que atua auxiliando a todos nós. Que Jesus, nosso amado Mestre, envolva a todos os nossos irmãos que estiveram presentes nesta noite. Envolva a nossa irmã Sandra, o nosso irmão Norberto, a nossa irmã Inês, que estiveram conosco para oferecer o melhor. Jesus, abençoa o nosso óbvio, que ele seja sempre perseverante, que assim seja, graças a Deus.